Saiu um novo disco do Kanye West que se chama Ye, e ele é bem curto e eu acredito que seja assim por conta de dois motivos. O primeiro é que a gente tá na geração playlist, geração single, então, tipo, não tem motivo pra alguém falar que não escutou tudo, já que é bem curtinho, pá. E ele é meio que um resumo de tudo que o Kanye West é pra uma galera que tá chegando no trampo dele agora. E é meio difícil de compreender que o Kanye West é uma persona artística, toda a arte dele está envolvida em tudo aquilo que ele faz, seja no campo de vista econômico, no business dele, seja na música, seja fora da música, em eventos públicos, redes sociais e por aí vai. O casamento dele vira uma performance artística, tudo vira uma performance artística, e esse disco é bem emocional sobre as próprias contravenções, sobre os paradoxos e contradições dele, e apesar dele estar num posto de fala e de discurso ao invés de canto mais humilde, ainda assim, desnudando-se, ele consegue assumir a postura megalomaníaca de artista que ele é, sabe? E a capa do disco é muito bonita e muito a cara do Kanye West, porque é uma paisagem bonitaça, um negócio escrito paintbrush assim em cima. E é o tipo, eu odeio ser bipolar, isso é incrível. Esse é o Kanye West, é o cara que vai dar uma declaração na TV e você não vai entender porque que ele falou aquilo sobre escravidão. É o cara que você não vai entender porque que ele tá usando o boné do Trump. Aí depois ele vai lançar um disco animal e você vai tipo, cara, eu vou parar ou não de ouvir Kanye West? Pelo amor de Deus, ele é artista em tempo integral, ele quer holofote e às vezes isso custa caro, mas só que faz parte do personagem, do cara que te instiga a querer conhecer mais sobre ele, o absurdo que ele é, sabe? Quando ele manda uma declaração dessa, você fica tipo, caraca. Aí ele solta um disco e você, meu Deus, é tipo, ele puxa as luzes sempre pra ele. A faixa que abre o disco já mostra duas facetas muito interessantes do Kanye West que a gente vê por toda a discografia. Primeiro é o uso da voz no instrumental, onde a gente tem uma base de teclado que é baseada na voz ali, sampleada com bastante efeito. E por cima, além do baixo, tem outra voz num discurso, numa parada mais confessional, mais mandando umas reais assim, e essa música em si já mostra muito as contradições que ele tem quando a gente vai ler a letra dela. Depois disso a gente vem com duas faixas, Yikes e All Mine, que ambas têm um flow mais melódico, mas que se complica às vezes numa parada mais rápida e volta pro melódico, e são muito bem construídos e matematicamente bem pensados. Só que o primeiro beat dessa primeira música é um lance mais cheio de efeito, cheio de partes mais incidentais, mais texturas, muitos detalhes, que tem essa vibe meio fantasmagórica. E a segunda música já tem uma parada mais drum bass, muito simples, tem um vocalzinho com falsete, é muito minimalista. Então a gente vai de um lance muito trampado para algo muito rústico, assim, de uma faixa para outra. Fora que o assunto tá bem pessoal, já que a primeira fala sobre drogas e logo em seguida ele vem falando sobre família. Essas três primeiras faixas que abrem um disco tem a cara do rap e já mostra o panorama inicial ali que você vê que tem a cara dos últimos trampos do Kanye West. Wouldn't Leave No Mistakes tem participação de diversos artistas ali fazendo as vozes junto com os lances mais melódicos, mais cantados e uma vibe mais soul, onde o Kanye West tá rimando e tá alfinetando o Drake ali, possivelmente, na No Mistakes. E Wouldn't Leave, apesar de ser sentimental como o disco todo, ele ainda assume aquilo. Eu só aceito conselho de quem é tão foda quanto eu. É realista, mas ainda assim é prepotente. Esse é o Kanye West. Você pode reparar que o disco vai ficando mais canção e menos rap com o passar do tempo. Vai resgatando um Kanye West de raiz e ao mesmo tempo vai tirando o Kanye de cena. Tem mais gente cantando, a música não é 100% dele. Ghost Town tem o 070 Shake, eu acho que é assim que fala, o Kid Cudi e o John Legend cantando pra caramba, tem uma vibe meio nostálgica, trilha sonora, anos 50, não só pelo arranjo e do instrumental que remete a isso, mas também por uma vibe meio cinematográfica que tem na coisa, mais lo-fi, que lembra de época, e é uma música onde o Kanye basicamente sai de cena e dá vazão pra tudo isso acontecer, mostrando que a arte dele tá pra além daquilo que ele canta e pra além dele fazendo rap. Isso daí é muito importante no disco, na minha opinião, e é uma das melhores faixas. Violent Crimes encerra o disco de forma fabulosa, porque a gente vê o Kanye West, que é uma pessoa muito polêmica, falando sobre mulheres e como que ele deu a volta por cima e mudou o pensamento, a mentalidade dele por conta da família, ou então por conta da força que ele percebeu do discurso dele, como que ele poderia valorar a figura da mulher, dada a atual situação
política e de onde o feminismo chegou, ou então talvez num lance de cair na real mesmo de fato e ele ter que expressar isso em música. Porque quando você tem uma família, quando você tem uma esposa do lado e a esposa dele acaba comprando a ideia dele, tem uma personalidade bem forte, que muita gente conhece ela, às vezes não conhece Kanye West, é uma parada que é muito importante, muito instigante, que talvez tenha provocado isso, principalmente por conta de uma passagem incidental ali no final da Nicki Minaj falando, que faz referência à letra, que dá a entender que a inspiração veio daí. É uma música que é um grande ode de respeito às mulheres, apesar de ser da maneira Kanye West de fazer, que é algo polêmico por si só, mas excelente. Uma das melhores do disco também. Me diz aí nos comentários quais foram as suas preferidas, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Beijo e até a próxima.